10h20, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e vamos acionar a nossa reportagem. A Major Arruda Leite está no gabinete de crise montado pelo governo de São Paulo para combater incêndios no estado. E aí, Maju, quais são as ações previstas para essa semana, que pode ser a pior do ano até agora em relação às queimadas? Bom dia. Tudo bom, Lupato, Sabino? Bom dia a vocês, bom dia a todos. Eu falo ao vivo, direto do Palácio dos Bandeirantes, onde foi montado esse gabinete de crise liderado pela Defesa Civil. E ao meu lado está o porta-voz da Defesa Civil, o tenente Maxwell Souza, ele que vai detalhar um pouquinho o trabalho desse gabinete e também falar sobre a situação atual. Quantos focos de incêndio o estado de São Paulo registra na manhã de hoje, Tenente? Um bom dia e bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Olá, bom dia aos amigos da Rádio Bandeirantes, Lupato, Sabino, um bom dia a vocês. Bom, neste momento, 7 focos de incêndio ativos no estado de São Paulo. Os piores, Piracicaba e Cruzeiro. São incêndios que já duram há mais de 5 dias. Tanto que ontem o Coronel Engel, secretário da Defesa Civil, fez um sobrevoo ali em Cruzeiro, junto com a doutora Natália Rezende, que é a secretária do Meio Ambiente, para entenderem como é que estava o trabalho por lá, até para verificar se era necessário mandar mais equipes, mais aeronaves. O prognóstico é positivo, diminuíram a quantidade de focos ativos na Serra, mas é um local de difícil acesso, assim como em Monte Branco, em Piracicaba. E nessa próxima semana, a gente pode ter aí a pior semana de seca aqui no estado de São Paulo. Quais regiões são as mais críticas que o gabinete de crise está de olho? De Campinas para cima, a gente fala, né? Porque é do centro-oeste, o norte e o noroeste paulista são as áreas com maior risco de incêndio. Mas tem um detalhe, quando chega quinta-feira, o risco aumenta e expande e chega até a Grande São Paulo. Sexta-feira, o nosso mapa de risco de incêndio está apontando para nível de emergência até aqui na Grande São Paulo. A gente sabe tem muita área aqui de vegetação nativa em torno da Grande São Paulo que precisa ser protegida. Por isso a gente estabeleceu esse gabinete de crise a partir de hoje, que vai perdurar aí até pelo menos o fim de semana. Que aí a partir da segunda-feira a nossa expectativa é que melhore esse quadro. A gente tem uma frente fria forte que vai entrar em São Paulo, a primeira agora dessa estiagem realmente com força, que tende a espalhar chuva por São Paulo todo e aí melhora essa condição de risco de incêndio. E nesse gabinete de crise montado aqui no Palácio dos Bandeirantes, são vários profissionais de diferentes forças de segurança. Eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte como funciona esse monitoramento, por meio de satélite, por meio de aeronaves. Detalhe um pouco para a gente esse trabalho tão importante da Defesa Civil. O que é o gabinete, né? Acho que é bom as pessoas entenderem. É um local físico aqui no Palácio dos Bandeirantes, no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, que a gente traz para cá de forma presencial os profissionais das principais instituições envolvidas no controle do fogo. Então aqui tem polícia ambiental, tem polícia rodoviária, tem bombeiro, tem comando de aviação da PM, que é o pessoal do Águia, tem o pessoal da Secretaria de Agricultura. Todo esse time reunido otimiza a resposta ao incêndio, porque eu tenho informação mais rápida e eu consigo mobilizar os esforços de forma muito mais célere. E aí, com isso, a gente utiliza para isso vários equipamentos. Tem satélite que faz o monitoramento em tempo real desses focos de calor, tem os softwares que utilizam inteligência artificial para cruzar dados, tem meteorologista, um time com 3 meteorologistas dedicados aqui da Defesa Civil que trabalham 24 horas por dia. Tudo isso junto é utilizado aí para fazer frente a esses incêndios, mas que precisa, claro, contar com o apoio do cidadão. A população tem que ajudar, porque de cada 10 incêndios, 9 são causados por alguém, por uma ação humana. E de que forma o cidadão pode ajudar a auxiliar o trabalho da Defesa Civil? Tem 2 formas. A primeira é não fazer incêndio. A gente sabe que a maioria desses focos tem origem em ação humana e aí as principais são balão, soltura de balão é um grande problema, bituca de cigarro na margem da rodovia, lixo, pessoal que queima lixo e limpeza do terreno com fogo. O cara quer dar uma paradinha na grama da chácara e taca fogo, só que isso sai do controle e acaba gerando um grande incêndio. A minoria faz isso, a maioria não faz, só que a maioria tem que fiscalizar, não fiscalizar, mas tem que se presenciar, denunciar. Fiscalização é nossa, é da Polícia Ambiental, mas se o cidadão presenciar, ligue para o 190, a ligação é anônima e a gente consegue mandar uma equipe para fazer uma fiscalização. Muito bem, essas foram as palavras então Maju? do porta-voz da Defesa Civil. Oi, Só uma o Sabino tem uma perguntinha. pergunta, Tenente, vamos. Só uma perguntinha, Tenente, bom dia. O senhor falou em frente fria e a gente, no dia a dia, acaba acompanhando a meteorologia por esses aplicativos de celular. E esses aplicativos de celular estão mostrando que o próximo fim de semana vai ser muito quente em São Paulo, temperaturas no interior chegando até 35 graus. Quando é que vem essa frente fria? Sabino, vem uma amanhã, mais fraca.
A gente ficou torcendo aqui para que ela se espalhasse pelo interior e ela não se espalha. Ela vai trazer um pouquinho de chuva para o litoral, pode garoar aqui na capital, mas não tem força para se espalhar por Campinas em diante. Não vai chegar em Rio Preto, Ribeirão Preto. Aí na segunda, que vira para a primavera, os nossos meteorologistas indicam a chegada de uma frente fria de segunda para terça que vem, próxima semana. Essa sim. Essa tem condição para espalhar um pouquinho de chuva pelo interior do estado. Não será chuva volumosa, mas vai trazer umidade. O que a gente está precisando para diminuir o risco é de umidade no ar. Semana passada, Sabino, em Descalvado, região de Araraquara, nós chegamos a registrar 4% de umidade do ar. No mesmo dia, Nossa. o deserto do Saara registrou 9,5%. Então, a gente até conversou aqui entre nós, falou, morador de Descalvado respirou um ar mais seco do que o do deserto. Regiões de Ribeirão Preto com 5%. Então, é algo descabido, assim, algo que a gente nunca viu aqui do tempo que a gente trabalha monitorando o clima no estado de São Paulo. Por isso, a montagem do gabinete, porque tudo indica que até domingo, você já falou tudo. No final de semana, a partir de quinta-feira até domingo, o cenário volta a ficar extremamente crítico, com possibilidade de recorde de umidade baixa aqui no estado de São Paulo. Tenente, o risco aumenta justamente por causa da temperatura mais alta e do índice de umidade do ar mais baixo. O índice do ar afeta inclusive a saúde de toda a população quando a umidade está abaixo do ideal. A gente deve ter aqui na Grande São Paulo para o fim de semana a umidade do ar chegando a quanto? A previsão com esse tempo mais seco, a temperatura mais alta, a gente pode ter abaixo dos 30. A gente não tem condição para um nível muito crítico aqui na capital, abaixo dos 20. Mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que abaixo de 60 já é prejudicial para a saúde. O ideal é ficar acima de 60. Quando a gente fala em 30 aqui para a capital, já é um cenário realmente que complica, considerando, né, uma grande cidade, com a poluição urbana, tudo isso acaba intensificando o quadro respiratório para quem sofre já. Quem tem problema de bronquite, renite, sente bastante esse ar quando fica mais seco. E aí tem que lembrar, Lupato, principalmente criança e idoso, que é quem sente mais. E esse público, eu sei porque tem um pai idoso e uma criança, uma filha pequenininha. Estão nos dois polos. Eles não bebem água. Se a gente não ficar estimulando o dia todo, eles não lembram de beber água. Então fica aí o recado para a população, principalmente aqui da Grande São Paulo, que tem idoso, que tem criança em casa. O tempo ficou seco, bota água para eles para melhorar essa condição da secura no organismo, porque a gente sabe que os hospitais superlotam nesse período de tempo seco. Para quem trabalha em rádio também é bom, viu? Olha, Beber água também. com o tempo seco, eu fico tomando água aqui ao longo do programa todo, mas com o tempo seco eu sinto garganta seca, nariz, olho. Às vezes, na semana passada eu fiquei quase todo dia com o olho, parece que coçando, né? Parece com aquela areia no olho. A gente precisa se hidratar bastante mesmo. Um bom alerta feito aqui pelo Tenente Maxwell de Souza. Uma última pergunta, e aí não em relação a esse alerta de agora. Na semana que vem chega chuva, mas longe de ser uma chuva volumosa. Mas na segunda-feira chega também a primavera. E aí a sua expectativa para que ali para outubro volte a chover, comece o período de chuvas aqui em São Paulo. Já dá pela meteorologia para a gente ter uma previsão de quando vai começar a chover de verdade aqui, Tenente? Bom, a gente gostaria que ela começasse logo, porque os reservatórios estão precisando de água, né? A gente está precisando controlar, inclusive, o uso da água. A Sabesp acionou aí um plano emergencial, um plano de contingência. Já fica aqui o meu pedido para a população também fazer um uso racional da água. Chuva para valer mesmo só a partir da segunda quinzena de outubro, segundo o que os meteorologistas apontam para nós. Claro que quanto mais distante está a previsão, mais difícil de acertá-la com exatidão. Mas tudo indica que só lá para a segunda quinzena de outubro a gente vai ter realmente a temporada de chuva chegando aqui em São Paulo. Melhora para o risco de incêndio. Isso aí já melhora a partir da semana que vem. Mas chuva para valer, para encher reservatório, só a partir de outubro. Então bora todo mundo economizar, usar água com consciência para não faltar na torneira. É isso aí. Obrigado, viu, Major Arruda Leite, Tenente Maxwell de Souza, porta-voz da Defesa Civil, trazendo essas informações aqui para nós. Valeu. Até mais. Obrigado, Tenente. Obrigado, Maju.